Você sabia que existem muitas expressões interessantes e úteis no dia a dia com a palavra fall? Pois é, você não usa fall somente para cair no chão. Tem muitos usos interessantes, muitas expressões com essa palavra. E é isso que eu vou te ensinar nesse vídeo. Então vamos lá, vamos aprender 10 expressões bem interessantes com a palavra fall. So, let's get started. Olha só, se você está chegando aqui agora e precisa aprender inglês de uma vez por todas, em breve a gente vai abrir as inscrições para o curso do Manual do Inglês. Esse é o nosso curso online, passo a passo, começa do zero e vai até assuntos avançados. Então se você quer ou precisa aprender inglês, essa é a sua chance. Se você quiser saber mais sobre o nosso curso, é só você acessar aí o grupo VIP do WhatsApp, tem um link aí na descrição do vídeo. Entra no grupo e aguarda, que em breve a gente passa mais informações por lá. E quem tiver no grupo vai ter acesso a um link especial com desconto, hein? Fica ligado. Agora vamos falar de algumas expressões bem legais com a palavra fall. Por exemplo, a expressão fall apart. Fall apart, que significa cair aos pedaços, desmontar. Então, fall apart você pode usar de duas formas. Você pode usar no sentido real mesmo, quando você quer dizer que alguma coisa desmontou, caiu aos pedaços, realmente separou as partes, ou no sentido um pouco mais figurado, quando você fala que alguma coisa está caindo aos pedaços porque está muito velha, muito antiga, não necessariamente está desmontando, né, mas não vai demorar muito. Por exemplo, eu poderia dizer assim: I made a bookshelf. I made a bookshelf. Eu fiz uma prateleira. But when I put some books on it, mas quando eu coloquei alguns livros em cima, it fell apart. It fell apart significa que a minha prateleira desmontou, caiu tudo, caiu os pedaços dela. Porque eu não fiz direito, não parafusei direito. Então, fall apart pode ser usado nesse sentido. E pode ser também que você está se referindo a alguma coisa que é muito velha, muito antiga. Por exemplo, this house is falling apart. This house is falling apart. Essa casa está caindo aos pedaços. Quer dizer, está muito velha, muito antiga, precisa de reforma. You have to get rid of that car. It's falling apart. You have to get rid of that car. It's falling apart. Você tem que se livrar desse carro. Está caindo aos pedaços, está um caco. Tem também a expressão fall in love. Fall in love. Essa é mais romântica, né? Fall in love significa se apaixonar. Por exemplo, she always falls in love with the wrong guy. She always falls in love with the wrong guy. Ela sempre se apaixona pelo cara errado. Um detalhe aqui é o seguinte: se você falar somente ela se apaixonou, você diria she fell in love. Fell é o passado de fall. She fell in love. Agora, se você for dizer por quem ela se apaixonou, aí você vai acrescentar with nessa expressão. Então, ela se apaixonou pelo John. A gente falaria por, pelo, mas em inglês eles usam with nessa expressão. Então, nesse caso eu diria she fell in love with John. Então, essa é a preposição correta que faz essa ligação entre o fall in love e a pessoa por quem você se apaixonou. Não vai usar for, by, nenhuma outra preposição porque tá errado, não vai fazer sentido, não é o que se usa em inglês. Mesmo que a tradução não faça muito sentido, né? Mas é assim que tem que ser. Tem também fall for, que tem dois significados. Um deles é igual fall in love. Para falar se apaixonar, você tanto pode usar fall in love ou somente usar fall for. O único detalhe é que fall for você sempre vai usar para dizer que você se apaixonou por alguém. E aí é o for mesmo, tá? Então eu poderia dizer he fell for her. He fell for her. Ele se apaixonou por ela. Mas se você fosse dizer somente assim, ele se apaixonou, sem falar por quem, aí você tem que usar fall in love, porque você não pode falar só he fell for, né? Não faz sentido, fica uma frase incompleta. Peter fell for Sarah the moment he saw her. Peter fell for Sarah the moment he saw her. O Peter se apaixonou pela Sarah no momento que ele a viu. Agora, fall for também pode ser usado no sentido de enganar alguém. Quando alguém faz alguma coisa com outra pessoa para enganar essa pessoa e essa pessoa cai na história. Não é porque fall é cair, então eles usam fall for para usar esse cair no sentido figurado, que a pessoa engoliu a história ou uma mentira ou algo assim. Você poderia ouvir alguém falar everybody fell for his lies. Everybody fell for his lies. Todo mundo caiu nas mentiras dele. Tem uma expressão comum em inglês que é assim: I fell for the oldest trick in the book. I fell for the oldest trick in the book. Eles usam essa expressão para dizer que caíram em um golpe ou em algum truque que é muito antigo, que todo mundo sabe e o cara ainda engoliu essa, né? Caiu nessa. Então, literalmente é como se eles dissessem: eu caí no truque mais velho do livro.
Só para dizer que de todos os truques que já estão registrados aí, truques e golpes, eu caí num dos mais velhos. Agora, se você está com sono e cai no sono, pega no sono, em inglês você pode usar a expressão fall asleep, que é um jeito de falar dormir, pegar no sono, cair no sono. São algumas das expressões que a gente usa em português. Por exemplo, the kids already fell asleep. The kids already fell asleep. As crianças já pegaram no sono, já dormiram. I fell asleep in the middle of the movie. I fell asleep in the middle of the movie. Eu caí no sono, peguei no sono no meio do filme. Agora, você já pensou em falar algo como eu vou precisar recorrer às minhas economias? Recorrer é uma palavra, parece que um pouco estranha, né? Como é que você falaria isso em inglês? Eles usam uma expressão com fall. É fall back on. E essa expressão significa que você vai contar com alguma coisa, principalmente financeiramente falando, quando você precisa recorrer a um banco para um empréstimo, por exemplo, precisa recorrer a um amigo, precisa recorrer às economias que você fez, então você vai usar numa emergência. Então, para essa ideia, eles usam esse verbo, fall back on. Eu poderia dizer para você, keep some money in the bank to fall back on in case you lose your job. Keep some money in the bank to fall back on in case you lose your job. Guarde um dinheiro no banco para você poder recorrer, para você poder usar caso você perca o emprego. I can fall back on my savings. I can fall back on my savings. Eu posso recorrer às minhas economias, à minha poupança. Do you have savings to fall back on? Do you have savings to fall back on? Você tem economias? Você tem uma poupança a que você possa recorrer, que você possa usar? Agora, se você está ficando atrasado com o seu trabalho ou com seus estudos, você não está conseguindo acompanhar, aí você poderia usar a expressão fall behind. Fall behind. Literalmente você está caindo para trás, não é? Você não está conseguindo acompanhar. Se você está numa aula que é bem complicada, bem difícil, aí você poderia dizer I can't understand this class. I'm starting to fall behind. I can't understand this class. I'm starting to fall behind. Eu não consigo entender essa aula. Estou começando a ficar atrasado. Estou começando a não acompanhar. Um jeito de você lembrar dessa expressão é você imaginar uma corrida em que os competidores vão caindo lá para trás porque não aguentam acompanhar o ritmo. Então é como se fosse esse sentido, só que aplicado aos estudos e ao trabalho. Ó, e se você está gostando desse vídeo, não esquece de deixar seu like aí pra gente. Isso é muito importante para o YouTube divulgar o nosso canal. E se você ainda não está inscrito aqui no canal, já se inscreve aí também, clica lá no sininho para você receber a notificação sempre que tiver vídeo novo aqui. A próxima expressão é fall through. Lembrando que quando você tem um verbo mais uma preposição, a gente também chama isso de phrasal verb. Alguém pode estar pensando, mas não são phrasal verbs? Sim, são phrasal verbs. Fall through a gente usa principalmente para falar de planos ou alguma coisa que você está programando fazer e não dá certo. É comum a gente falar que meus planos foram por água abaixo, que não deram certo. Então, nesse caso, a gente usa fall through para falar isso. Por exemplo, we were supposed to meet up for dinner, but our plans fell through. We were supposed to meet up for dinner, but our plans fell through. Era para a gente se encontrar para o jantar, mas nossos planos foram por água abaixo, não deram certo. My plans for the weekend fell through. My plans for the weekend fell through. Os meus planos para o fim de semana foram por água abaixo, né? De repente você estava planejando ir na praia e aí choveu, aí your plans fell through. Tem ainda o falling to. Falling to tem um sentido literal, que é você cair dentro de algum lugar, mas tem alguns sentidos diferentes, inclusive com algumas palavras que vão formando outras expressões. Então vamos começar com o falling to sozinho. Nesse caso ele poderia ser usado para você dizer que alguma coisa está dividido em partes. Por exemplo, this book falls into two main parts. This book falls into two main parts. Esse livro se divide em duas partes principais. Então, fall into, nesse caso, é como se você estivesse falando que alguma coisa está dividida em partes, capítulos, categorias, algo nesse sentido. Pode ser também usado assim. He suddenly fell into a coma. He suddenly fell into a coma. Ele, de repente, entrou em coma. Então, eles usam para falar que você, de repente, teve alguma condição, alguma doença ou algo assim. E aí, derivado do fall into, a gente tem fall into place. Fall into place é como se você falasse que as coisas estão entrando nos seus lugares, estão se encaixando. E a gente usa isso para dizer que as coisas estão dando certo agora. Por exemplo, when I found the truth, things began to fall into place.
When I found the truth, quando eu descobri a verdade, things began to fall into place. As coisas começaram a se encaixar, né? Cada coisa vai caindo no seu devido lugar. Aí você começa a entender o que aconteceu. Então esse é o sentido de fall into place. After a few months here, things are beginning to fall into place. After a few months here, depois de alguns meses aqui, things are beginning to fall into place. As coisas estão começando a se encaixar, as coisas estão começando a andar. Sabe quando você muda para um lugar diferente, um lugar novo, e aí as coisas são diferentes, o dia a dia ali e tal, e aí você precisa de um tempo para se adaptar, as coisas irem se encaixando e tal. Então essa frase descreveria essa situação. E tem mais uma com fall into, que é fall into my lap. Literalmente, cair no meu colo. E acho que dá para entender quando alguma coisa cai no seu colo, é que alguma coisa deu certo assim de uma maneira inesperada. Por exemplo, this opportunity just fell into my lap. This opportunity just fell into my lap. Essa oportunidade caiu no meu colo. Acho que em português a gente fala também que caiu do céu, né? Quando alguma coisa acontece que você não estava esperando, mas é uma coisa positiva, então é comum a gente falar que isso caiu do céu, mas em inglês eles falam fall into my lap, caiu no meu colo. Bom, então é isso, e depois deixa aí nos comentários se você lembra de alguma outra expressão ou phrasal verb com fall, deixa aí pra galera conhecer também. And that's it for now, guys. Thanks for watching, and I'll see you next time.